Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa aula, né, de matemática, número 23, 23ª aula, tá certo? E hoje nós vamos estudar um conteúdo novo, conhecidos como medida de tempo, certo? Iremos dar início, não iremos ter só uma aula desse conteúdo, iremos ter outras aulas também, tá certo? Referente a medidas de tempo. Porque medida de tempos a gente vai estudar o calendário, o relógio, certo? E vocês sabiam que nós temos dois tipos de relógio? Vou explicar para vocês no nosso conteúdo, tá bom? Antes disso, peguem a FA de vocês para realizarmos as nossas correções das atividades de casa, tá certo? Peguem aí a FA de vocês. Crianças, coloquem seu livro na página 49 da FA, certo? Iremos fazer agora as nossas correções da FA. Vamos lá? Aqui você deve ter colocado seu nome e aqui a data, certo? Primeira questão. No início das aulas, a diretora da escola Aprender fez um levantamento para saber quantos meninos e quantas meninas estavam matriculadas. Temos aqui o gráfico de meninas e meninos. Não diz exatamente quantos meninos tem e quantas meninas tem, mas pelo gráfico aqui dá para a gente perceber, ó, que os meninos é mais do que 500 e as meninas é mais do que 600, certo? E também podemos dizer que os meninos são menores do que 600, ó, não pode passar de 600. E as meninas também não podem passar de 700, né? Pode ser tá aqui no meio, ó, um 650 meninas, meninos pode ser um 550, certo? Que aqui é a metade, ó. Então, o que é que pergunta na A? O número de alunos dessa escola pode ser menor que 1000? Não. Por quê, tia? Como eu falei para vocês, os meninos aqui, ó, ele é maior do que 500. E as meninas é maior do que 600. Se eu somar 500 com 600, dá 1.100. Então, né, é um número maior do que 1000. Então, não, porque o número de meninos é maior do que 500 e o número de meninas é maior do que 600. E a soma dos dois dá mais do que 1000, certo? Na B, estime o número de alunos que a escola Aprender tem. Então, vamos estimar um número. Vocês vão somar aí 500 mais 600, que dá 1.100, certo? E também menor que 1.300. Ou seja, pode ser 1.200, 1.250, 1.150, certo? O que é que eu posso afirmar de acordo com o gráfico aqui em cima? Eu posso dizer que será maior que 1.100 e menor que 1.300. Não sei exatamente qual é o número. Na segunda questão, na Escola Viver, sabe-se que o número de alunos é de 3.640. Temos aqui o gráfico, ó. Então, tanto a soma dos meninos como das meninas tem que dar 3.640. Vamos aqui para A. É possível saber o número exato de meninas? Olha só. Apesar do gráfico das meninas estar acima de 2.000, né, e aqui não tem um número, dá para me saber. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o total de meninos e meninas, certo? Aqui é o total. Se eu pegar o número de meninos, que é 1.500, ó, o número de meninos, né, exato, 1.500, e diminuir por esse número aqui, ó, eu vou ter o número das meninas. Exato. Então, a resposta é sim, pois há informações exatas sobre o número de meninos, certo? E dá para me saber quantas meninas são. Já na B, ele pede para você colocar o número das meninas. Como eu falei para vocês vão pegar esse total aqui, ó, 3.640 e diminuir por 1.500. Com certeza, vocês acharam esse número aqui, ó, 2.140. Então, meninas são 2.140. E na terceira questão, vocês vão elaborar um problema, certo? Aqui é uma pergunta pessoal, certo? Com dados de sua escola, tá bom? Como vocês não estão aqui na escola e não sabem o total de alunos que tem, certo? Vocês coloquem aí um valor mais ou menos até 20, certo? Aí vocês coloquem 12 meninas, 8 meninos,
tá certo? Não passem do valor de 20. Aí vocês elaborem aqui o problema. Vamos dar início agora à nossa atividade do livro, certo? Já fizemos as correções da FA, agora coloquem no livro, página 94. Conteúdo novo, medidas de tempo. Hoje iremos iniciar estudando um pouco sobre o relógio, certo? Olha só a abertura da capa de vocês. E mais aqui embaixo, na página 95 do livro de vocês, nós temos aqui sistema de medidas, certo? Vamos ver algum sistema de medida. Tem só o relógio? Não, o relógio se refere a medidas de tempo, né? Mas temos a balança como medida de peso, certo? Então, nós vamos ver algumas medidas de grandeza. E depois, iremos realmente começar com a medida de tempo. Com a evolução da humanidade e a formação de civilizações, o ser humano sentiu a necessidade de medir o tamanho das terras, a altura de torres, a duração de um ano. No início, as unidades de medida eram baseadas em parte do corpo humano, como o palmo. Antigamente não tinha, né, esses instrumentos de medir hoje. Então, como era feito? Com o palmo, com o pé, com a polegada. Isso, no entanto, ocasionava muitos problemas. Por que ocasionava os problemas? Porque o meu palmo, né, da minha mão, não é do tamanho do palmo da mão de vocês, né? Então, começou a ter problemas com relação a isso, né? Esse sistema de medida utilizando parte do corpo. Aí, vamos ver aqui, no entanto, ocasionava muitos problemas, pois essas unidades não tinham tamanho padrão, né? Variando de pessoa para pessoa, cada um tinha um tamanho diferente. Sabemos que nós temos parte do corpo que são maiores e outras menores. Assim foram criadas o sistema de medida para o tempo. Massa, capacidade, distância e temperatura. Deixa eu colocar aqui meu lápis. Certo? Para medir o tempo foi criado o quê? O relógio, certo? Para medir o tempo. Em geral, utilizamos como medida a hora, que nós vamos estudar, o minuto e o segundo, certo? Nós vamos estudar. Podemos medir o tempo também utilizando o quê? O calendário, certo? E dentro do calendário nós temos os dias, as semanas, os meses e os anos. Para medir a massa, é um outro sistema de medida de grandeza, nós utilizamos o quê? A balança. A unidade mais utilizada na balança, na massa, é o quilograma e o grama. Também vamos estudar isso aqui mais na frente. Temos ainda também as medidas de capacidade. Quem são as medidas de capacidades? É o recipiente graduado, ou seja, é um copinho, e nesse copinho tem tipo as réguas, né? Falando dos litros que deve ter. Na medida de capacidade, nós temos como medida principal o litro e o mililitro. Para medir comprimentos à distância, né? Assim, vamos viajar à distância, né? Então, utilizamos o quê? A distância, o quilômetro, certo? Ó, o quilômetro. E medidas pequenas, utilizamos o centímetro. Qual é o instrumento utilizado? A régua. E medidas assim, tamanho da porta, de uma janela, utilizamos o metro, certo? Com o quê? Com a fita métrica. E por último, nós temos o que? A temperatura, certo? Como é que a gente mede a temperatura? Pelo termômetro. E no termômetro nós temos o grau Celsius. Cada uma dessas medidas, certo? Nós iremos trabalhar. Hoje, iremos trabalhar esta daqui, ó. Medidas do tempo, utilizando o relógio. Na página 96 do livro de vocês, nós temos lá no cantinho do livro, certo? Deixa eu colocar aqui o meu, coloque o de vocês aí também. Apesar de eu estar utilizando o digital, certo? Eu também estou utilizando o livro físico aqui. Então, na página 96, antes de iniciarmos a nossa atividade, certo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver
a RA que tem aí. A RA hoje é um infográfico. Tia, o que é um infográfico? É uma informação. Ele vai trazer algumas informações, né, de instrumentos de medidas. Vamos ver aqui a primeira. Você conhece vários instrumentos de medidas, não é mesmo? Temos aqui a régua, termômetro e a balança. Vamos ver o número 2. Mas há instrumentos de medida muito importantes que poucas pessoas conhecem. Vamos conhecer algum deles? Vamos lá. Nós temos aqui o anemômetro. O que o anemômetro faz? Ele mede a velocidade e a direção dos ventos, tá certo? Ó, é esse instrumentozinho aqui, ó. E aqui no número 4, nós temos um outro instrumento. Olha que interessante. É o pluviômetro. Ele mede o quê? Mede a quantidade de chuva, certo? Pluviômetro, olha só. E nós temos agora o barômetro. Olha só o barômetro. Ele é utilizado para medir a pressão atmosférica, certo? Então, aqui nós temos um infográfico, né? Algumas informações, ok? De alguns instrumentos que nós não conhecemos. Talvez vocês até tenham conhecido esses instrumentos, certo? Antes de a gente, vamos iniciar essa atividade da página 96 e depois eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o relógio, tá bom? Vamos aqui na página 96. Coloquem o livro de vocês na página 96. Vamos agora, mão na massa, certo? Primeira questão. Observe as situações a seguir e complete as frases com as informações correspondentes. Olha só, o celular está se referindo à medida de temperatura. Certo? A medida do celular é a temperatura, ó, graus Celsius, onde tem essa bolinha aqui, ó. Certo? Para medi-las, devemos utilizar o termômetro. Termômetro é a medida de temperatura. Então, nesse caso aqui, o celular, certo? Olha só onde tem essa bolinha aqui, temperatura. E qual é o instrumento utilizado para medir a temperatura? O termômetro. Vamos para o B. O objeto ao lado chama-se balança. É uma balança. E traz informações sobre medidas de massa. A medida de massa que a gente utiliza na balança, certo? Bem facinho. Vamos para o C. A placa está indicando a distância. É uma distância em uma estada. Para medir a distância, posso utilizar o quê? A distância, a fita métrica. Certo? Utiliza a fita métrica. Vamos para o D. No convite foi utilizado uma medida de tempo. Coloquem aí. Para representar as horas, utilizamos um relógio. É o relógio, a medida de tempo. Vamos já trabalhar essa medida de tempo. E mais aqui embaixo, na E, nós temos o cozinheiro. O cozinheiro está referindo à medida de capacidade. Coloquem capacidade. Que pode ser medida, a medida de capacidade, pelo copo graduado. Certo? Ok? Fizemos aqui, ó, direitinho, tá bom? Parem o vídeo e aí vocês vão fazendo bem direitinho, tá certo? A atividade. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos estudar medidas de tempo. Antes de começarmos aqui a medida de tempo, deixa eu ler um pouquinho, né? Mostrar para vocês um pouquinho os dois tipos de relógio que nós temos e a função de cada um deles. Vamos lá. Olha só que eu vou explicar para vocês aqui o nosso relógio, certo? Olha, aqui nós temos o relógio, tá bom?
Esse é um relógio analógico. Nós temos dois tipos de relógio, o digital e o analógico, certo? Vamos estudar agora o relógio analógico. O relógio nós temos dentro os ponteiros pequeno, que vai representar as horas, o ponteiro grande, que vai representar os minutos. E temos um outro ponteiro aqui, ó, vermelhinho, bem fininho, que ele vai representar os segundos. A função do ponteiro grande e do vermelho são a mesma, certo? Os números deles vão ser o mesmo, certo? Já o ponteiro pequeno, os números deles vão ser um pouco diferentes, tá certo? Olha só, tia, que números são esses que tem aqui fora do relógio, ó? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, certo? Esses números que estão de amarelo, que tem fora aqui do relógio, eles são os números do ponteiro grande, desse ponteiro aqui, ó, certo? E também do ponteiro vermelho, certo? Dos minutos e dos segundos, esses números aqui, ó. Tia, então quer dizer, quando o ponteiro grande estiver no 10, não vou dizer 10, eu vou dizer 50, tá certo? Então, o número que você vai dizer do ponteiro grande é esses números de amarelo que estão fora, certo? Então, eu vou ter que saber, presta atenção, vou ter que saber que o 1 vai valer 5, o 2 vai valer 10, o 3 vai valer 15, o 4 vai valer 20, o 5 vai valer 25, o 6 vai valer 30, o 7, 35, o 8, 40, o 9, 45, o 10, 50 e o 11, 55, certo? Então, eu tenho que saber aqui, ó, que cada um dos números dentro do relógio tem um outro valor, certo? Para o ponteiro grande e também para o ponteiro vermelho dos segundos, certo? Olha só, vamos ver que hora é esse relógio aqui, ó. Ponteiro pequeno está apontando para cá. Nem está apontando para o número 2 e nem para o número 1. Não chegou ainda no número 2, então eu sei que é 1 hora e alguma coisa, certo? Então, aqui vai ser, aí tem um ponteiro grande, ó, apontando para o 10. O 10 vai valer 50. Então, aqui é 1 hora e 50 minutos. Eu quero saber também os segundos. Eu vou ver aqui o ponteiro, ó, apontando aqui, ó. Não está no 6, está antes do 6. Eu sei que o 6 vale 30. E antes do 30 vai ser o 29. Então, esse relógio é que hora? 1 hora, 50 minutos e 29 segundos, certo? Tia, por que não é 30? Porque, ó, se você olhar bem para cá, ó, ele tá para esse tracinho aqui, ó, certo? Ele não tá no 30 realmente, tá certo? Então, esse é as funções, né, do relógio, tá bom? Agora, lá na página 97 do livro de vocês. Na página 97. Olha só. Observe a conversa entre Jana e João. Certo? Temos aqui a conversa entre eles dois. Eu vou pegar aqui meu livro físico, que ele está maior. Aqui ele está muito pequenininho, certo? Para me enxergar. Então, vou ler aqui, ó. A Jana. Como seria a nossa vida se cada um tivesse sua própria forma de medir o tempo? Aí o João. O que aconteceria se não existissem calendários nem relógios? Imagine aí se não existisse calendário nem relógio, crianças, hein? Como seria? Vamos aqui embaixo. As medidas vêm sendo estudadas há vários séculos. Seus estudos tiveram início por meio da observação de fenômenos naturais, como o pôr do sol. O tempo inicialmente era medido por meio de registro das repetições da natureza. Como era que se localizavam antigamente? Através do sol. As estações do ano, a fase da lua. No entanto, esses registros não eram exatos, sendo exatamente criar um padrão, né?
Vamos aqui lembrar um pouco das nossas medidas de tempo. Olha só aqui o quadrado, na página 97. Temos segundo, minuto. Um minuto tem 60 segundos. Temos hora. Uma hora tem 60 minutos. O dia tem 24 horas. Por isso, nosso relógio, né? Ele tem 24 horas. O mês temos 28, 29, 30 ou 31 dias. Isso aqui eu vou estudar mais um pouquinho com vocês sobre o calendário, tá bom? O ano tem 360 dias, 365 dias ou 366 dias, que é o ano bissexto. Também vamos estudar isso aqui. O biênio são 2 anos e temos o milênio, que são 1000 anos, certo? Isso aqui tudo faz parte do calendário. Na página 98, coloquem aí na 98, temos aqui mão na massa. Vamos começar a fazer nossas atividades. Na página 98, temos aqui mão na massa. Vamos lá para a primeira questão. Observe a seguir a rotina diária de Bruno. Utilize os símbolos da hora e do minuto, certo? Para completar as lacunas do texto a seguir. Vamos lá. Temos aqui o relógio, né? Ele está em várias horas, né? De acordo com a função de cada um, o que o Bruno está fazendo, tá certo? Vamos completar aqui embaixo, ó. Vamos lá. O dia de Bruno. Bruno é acordado pelo despertador às 6h15. 6h15, ele, né, o despertador toca, certo? Após arrumar a cama, escovar os dentes, trocar de roupa e tomar café, ele sai às 6h45, certo? Na hora que ele sai, 6h45. Aí você coloca 6h45 aqui no traço. E chega à escola, ele chega na escola que horário? 7h15, certo? É só olhar aqui a função do Bruno, que hora que ele chega na escola. Fica na escola até às 10h55, certo? Então, ele fica na escola até 10h55. E volta para casa almoçar às 12h30. Então, ele almoça 12h30. Ajuda sua mãe, brinca um pouco e depois, às 3h30, né, toma banho. No fim da tarde, faz as atividades para casa. Após estudar, ele faz um lanche, brinca e escuta música. Ele vai dormir às 9h da noite, certo? É só você observar aqui a função de Bruno, ó, certo? O relógio está marcando cada coisinha dessas horas aqui embaixo, tá bom? É só olhar em cima. Vamos agora para a página 99. Temos aí a segunda questão. Olha só, vamos agora para a segunda questão. Carol, amiga de Bruno, fez uma tabela para marcar o tempo que gasta em algumas atividades diárias. Está aqui a tabela. Então, nós temos as atividades. Estudando na escola, 4h30, ela demora. Estudando em casa, 2 horas. Lendo, 1 hora. Vendo televisão, 1h30. Navegando na internet, 1 hora. Brincando, 1h30. Dormindo, 8 horas, certo? Então, temos aqui as atividades e o tempo gasto. Está aqui em tabela, certo? Na questão A, diz o seguinte: construa um gráfico de colunas colocando as atividades de Carol no eixo horizontal, deitado, certo? Deitado vai ter lá, né, as atividades dela, e o tempo que ela gasta vai ter no vertical, em pé, certo? Aí vocês coloquem na A, olha só, o tipo de gráfico. Todo gráfico tem que ter um título, lembram? Então, você coloca atividades diárias da Carol, certo? O título, atividades diárias da Carol. E o gráfico vai ficar desse jeitinho aqui, ó.
Aí embaixo no livro de vocês, ó, vocês vão passar 2 traços, um em pé, certo? Que é a vertical, e um deitado, que é a horizontal. No deitado, vocês vão colocar as atividades dela, ó, estudando na escola, estudando em casa, lendo, vendo televisão, navegando na internet, brincando e dormindo, certo? E aqui, ó, no em pé, que é o vertical, vocês vão colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Ok. Esses números vai ser o quê? Vai ser a hora, né? O tempo gasto, a hora, tá certo? Tia, por que vai até o número 8? Porque ela gasta 8 horas dormindo. Ele é o maior, certo? Ó, ela gasta 8 horas dormindo. Por isso que vai até o 8. Então, vamos lá. O primeiro que vocês vão colocar é estudando na escola, não é isso? O estudando na escola, ela demora 4 horas e 30 minutos, 4 horas e meia. Então, ele vai passar do 4 um pouquinho, ele vai ficar bem aqui, ó. Certo? Vai passar do 4 um pouquinho. O segundo é estudando em casa, ela demora 2 horas, então vai até o número 2, ó. Certo? Tudo em forma de coluna, gráfico de coluna. Lendo, 1 hora, então vai até o número 1, ó. Vendo televisão, 1 hora e 30 minutos, que é 1 hora e meia. Então, vai passar do 1 um pouquinho, ó, vai ficar no meio, ó. 1 hora e 30 minutos. Navegando na internet, 1 hora, vai até o número 1, ó. Brincando, 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos. Então, vai passar do 1 um pouquinho, ó. E dormindo, certo? Vai até o 8, 8 horas, ó, até o número 8, certo? Pronto, criou seu gráfico desse jeitinho aqui. Se você quiser pintar, ó, cada uma cor diferente, as colunas pode, certo? Vamos para a pergunta da B. Quanto tempo Carol gasta vendo televisão e brincando? Tem que pegar os dois e somar. Televisão e brincando. Você pegar, ver televisão 1 hora e 30 minutos, brincando 1 hora e 30 minutos. Você vai somar as 2 horas, que vai dar 3 horas. Então, vocês coloquem aí na B, 3 horas, certo? Na C, que é nossa última página, na página 100, coloque aí na página 100, certo? Na C, pergunta, em qual atividade Carol gasta mais tempo? Vocês vão colocar dormindo, que é o maior que tem lá, certo? A atividade é dormindo. Na resposta D, olha só aqui a pergunta da D. Você acha que o tempo de Carol está bem distribuído? Acha? Aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Cada um vai responder a sua. Você acha que Carol está distribuído bem o tempo dela? Concorda que tudo aquilo que ela fez ali, a distribuição do tempo dela, está certo? Será que vocês concordam com isso? Se sim, você diz por quê. Se você dizer assim, não, tia, eu não concordo, então você também vai colocar o porquê, tá bom? Vamos agora para a nossa questão no item E, nós temos o seguinte. Agora é a sua vez. É uma resposta pessoal, tá bom? Não posso fazer junto com vocês. Olha só. Como é que você organiza o seu tempo diário? Você vai fazer aqui na tabela, aqui embaixo, certo? Uma lista, ó, você vai colocar as atividades que você faz no seu dia a dia e vai dizer aqui quanto tempo você leva para fazer essa atividade. Vamos ver. Para tomar o café da manhã, eu vou colocar tomar o café da manhã. Então, você coloca aqui, ó, tomar café da manhã, quanto tempo vocês levam? Para estudar, quanto tempo vocês levam? Quanto tempo vocês ficam na escola? Entendeu? Então, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 atividades, tá bom? 5 atividades, vocês vão colocar aqui. E também, desse lado, o tempo que você leva para fazer essa atividade, tá certo? Depois que você fizer essa tabela aqui, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o gráfico. Aqui você vai colocar o título do gráfico. Você pode colocar minhas atividades diárias, tá certo? E você vai construir do mesmo jeitinho lá em cima, ó, um gráfico de colunas, certo? Embaixo coloca as atividades e aqui do lado você coloca, ó, certo? O tempo gasto,
certo? O tempo que você levou para cada atividade, tá certo? Quando você terminar o seu gráfico lindo e maravilhoso, você vai responder a terceira questão, certo? Que horas são quando dizemos meio-dia? Quando você terminar o seu gráfico bem bonitinho, certo? Você vai fazer a terceira questão. Vamos lá para a terceira questão. Responda a seguir. A. Que horas são quando dizemos meio-dia? Quando a gente fala meio-dia, são que hora? 12 horas. Vamos para o B. E quando a gente fala meia-noite? Meia-noite são que hora? 24 horas, certo? Há uma diferença entre meio-dia, 12 horas, que é a metade, e meia-noite, 24 horas. Que 24 horas são o quê? 0 horas. 0 horas. C. Em um dia, quantas voltas? Deixa eu colocar mais para cá. Em um dia, quantas voltas dá o ponteiro de horas? Ele dá quantas voltas? 2 voltas, certo? Ele dá 2 voltas. E o ponteiro de minutos? Ele vai dar o quê? 24 voltas. Bem facinho essas perguntas, tá certo? E esta foi nossa última página de hoje. Crianças, hoje, né, nós demos início a medidas de tempo, certo? Estudamos um pouquinho sobre os relógios, tá bom? Na próxima aula vamos dar continuidade, mais estudando um pouco sobre o relógio, tá bom? E a tarefa de casa de vocês é na FA, páginas 51 e 52. Realize as atividades bem direitinho, tá bom? E façam as correções delas também, certo? Sempre eu estou fazendo as correções antes de começar o nosso conteúdo do dia, tá certo? Um beijo, um abraço, um bom final de semana a todos, né? E até a nossa próxima aula. Tchau!